Vou te mostrar agora o quê? As medidas de dispersão. Adriano, primeiro, as medidas de dispersão. Pensando em dia a dia, em coisas mais práticas, elas têm alguma funcionalidade? Tem. Olha que importante. Essas medidas, elas vão estudar o grau de variabilidade, ou seja, de variação. Tem uma sequência de números, e essa sequência de números podem ser números mais próximos, mais parecidos, ou seja, inclusive parecidos com a própria média deles. Calcula a média de números parecidos, essa média vai ficar o quê? Muito parecida com esses números. E aí nós temos uma variação muito pequena. Os valores não são tão o quê? Dispersos. Então as medidas de dispersão, o desvio padrão e a variância vão medir o quê? A variação, a dispersão desses valores em relação à média. Será que os valores têm um bem maior que a média, um bem menor que a média, ou são todos muito parecidos com a média? É isso que vai medir. Bom, pensando em questões práticas do dia a dia, né? Mas Adriano, no vestibular, se você cobrar, eu tenho que saber calcular, ir lá e resolver o desvio padrão ou a variância. Vamos lá então? Primeira medida de dispersão é a variância e aqui não tem muito segredo de você ter que interpretar, identificar quando calcular a variância. A prova do vestibular vai dizer, ó, eu quero que você calcule a variância, eu quero que você calcule o desvio padrão. A única coisa é que no desvio padrão vai ter sim uma interpretação de um contexto que é utilizado e eu logo mais vou te mostrar. Adriano, e se mandar calcular a variância? Como é que calcula a tal da variância? Meu Deus, calma, relaxa. Eu vou te mostrar parte por parte como é que vai funcionar. Olha só, a variância pode ser representada pela letra V, VAR, a letra grega rho e talvez até qualquer outra palavra, qualquer outra letra, melhor dizendo, que o vestibular queira dar para a variância. Mais importante, como é que se calcula a tal da variância? Símbolo que você já conhece, é o tal do somatório. Somatório do xi, x1, x2, x3, os valores que eu tenho. Menos x barra, quem é x barra? A média. E é o somatório de cada valor menos a média ao quadrado e depois tudo isso dividido pela quantidade. Então você faz o quê? Valor menos média ao quadrado, mais valor menos média ao quadrado, mais valor menos média ao quadrado. Tá quase uma dancinha isso aí, né? Não. Você vai fazendo com todo mundo e depois você divide pela quantidade, que é N. Conclusão, a variância é uma medida de grau 2. Quando você calcula uma variância, você vai responder alguma coisa quadrado, uma coisa de grau 2, ok? Só para começar a entender um pouquinho. Adri, e se não for a variância, se for o desvio padrão? Como é que se calcula o desvio padrão? Ele pode ser representado por dp, desvio padrão, a letra sigma minúscula, também é uma outra representação, mas mais uma vez, o vestibular pode falar que o desvio padrão é x. E aí você calcula com x com o que ele pediu. Legal? Olha bem a formulazinha. Nossa, envolveu uma raiz, mas olha para o radicando. O radicando que está aqui dentro da raiz é a própria variância. Tá, Adri? Então o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ou a variância é o quadrado do desvio padrão. Que pode ser inclusive uma primeira pergunta que pode ser feita no vestibular, e eu vou te mostrar uma questão dessa muito top, extraordinária questão, que é o quê? Te dou o desvio padrão, eu quero a variância. Mas e aí? Eleva ao quadrado ou tira a raiz? Você tem que saber o caminho de ida ou o caminho de volta de um para o outro, do outro voltando para aquele. Então tem que sim saber. Muita gente pergunta, né, Adri, mas por que fazer fórmulas tão parecidas? Praticamente a mesma coisa. O número vai dar completamente diferente. Mas olha só, a variância é uma medida de grau 2. Quando eu tiro a raiz quadrada de algo de grau 2, ela vira de grau 1. Isso foi feito inicialmente porque às vezes era apresentada uma variância de alguma coisa quadrática e não fazia muito sentido, ficava um pouco estranho. Então, para padronizar, tornar linear, ou seja, de grau 1, foi criado o desvio padrão. Mas, né, na prática, é o que perguntar, o que mandar o vestibular você fazer. Calcule a variância ou o desvio padrão, tem que estar muito atenta de quem é quem. Tudo bem? Adri, então beleza, variância, desvio padrão. Legal, mas e aí? Eu tenho que saber calcular, se eu calcular um eu já tenho outro, se eu tenho outro eu tenho isso aqui, é uma maneira rápida, é simples, mas tem alguma interpretação a ser feita ou é simplesmente o cálculo? Tem uma interpretação e ela é poderosa.
Quando eu falo poderosa, você está entendendo que é para pegar e fazer o que, Adriano? É para ficar atento, atenta, anotar tudo agora. Exatamente. Mas muito mais o quê? Entender. E para você entender essa interpretação que normalmente é dada ao desvio padrão, até porque a variância e o desvio padrão medem a mesma coisa, a variação, a dispersão dos valores, só que com números representativos diferentes. Adri, que interpretação é essa do desvio padrão? Para te mostrar essa interpretação do desvio padrão, eu quero fazer um exemplo com você. Olha só o exemplo, participa comigo, tá? Eu não sei aonde você está vendo essa aula nesse momento, se é num lugar público, se é num lugar fechado, no seu quarto ou não, mas se for num lugar público, não dá bola não. Participa, interage na aula, que vai ser muito mais gostoso e muito mais prazeroso. E claro, se estiver num lugar fechado, você já normalmente se sente mais à vontade para participar. Vendo que participação é essa? Você tá ficando louco? Você não vai nem saber se eu tô participando ou não? Participa! Eu tô mandando, tem que participar e interagir. Vamos lá. 2 atletas disputam uma competição de tiro ao alvo, né? Competição olímpica, tiro, tal, certinho, tá? Tiro esportivo, beleza. 2 atletas vão disputar uma competição então de tiro ao alvo. E olha só, pro atleta número 1, eu vou dar o quê? Eu vou dar o alvo dele. Tá ali o alvo, bonitinho, lá no meio pontuação de 100, 75, 50, lá no finalzinho 25 e claro, se pra fora é 0. E adivinha quem é o primeiro atleta? Você! Ah, Adriano, não vou até acelerar o vídeo e vou pular. Não faz isso. Participa, vai. Finge que você tá numa competição esportiva de tiro. Você vai pegar o quê? A sua arma agora. Então vai lá. Finge que você tá aí com uma arma e você vai fazer o quê? O tiro, né? Na competição de tiro-alvo. Você vai dar o tiro. Olha que mágica que vai acontecer agora. O tiro vai passar aí pelo seu celular, pelo seu computador, vai passar pelos cabos, vai sair aqui na câmera e vai vir o tiro aqui. Ai, Adriano, participa, vai lá, interage que vai ser legal. Vamos lá? Para cada vez que eu falar vai, você vai fazer o quê? Vai dar um tiro nesse alvo aí. Para ver, né, onde que vão os tiros, qual é a pontuação. Vamos brincar comigo? Vamos lá então, começou. Prepara a sua arma. Se puder fazer um efeito sonoro também fica legal, tá? Vai lá, prepara a sua arma e lá vai o primeiro tiro, vai lá o primeiro tiro e vai! Eita! E quase fora. Que isso? Melhora esse tiro aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, concentra, concentração agora. Vai lá, os próximos 3 tiros, tá? Vai ser um total de 4 tiros. Os próximos 3, vamos fazer direto então. Vai lá, segundo tiro, 1, 2, 3 e vai! Epa, melhorou um pouquinho. Próximo tiro, 1, 2, 3 e vai! Eita, foi ruim de novo. Próximo tiro e vai lá e vai! Ó, foi bem melhor. Aí sim, o último mandou bem. Show de bola. E você que é o atleta 1, fez esses tiros aqui. Agora vai ter um atleta 2. Se de repente você estiver em casa, chama pai, chama mãe, chama irmão, chama um colega, talvez se você está estudando numa escola, numa biblioteca, chama aí para participar. Caso contrário, você também vai ser o atleta de número 2. Bora lá então? Alvo pro atleta 2. 4 tiros pro atleta 2 e no meu vai. 1, 2, 3 e vai! Próximo tiro, vai! E o próximo tiro, vai! E o próximo tiro, vai! Aí, legal. Estão aí os 4 tiros, as pontuações do atleta de número 2. Vamos te colocar agora numa posição diferente. Eu quero que você agora pense que você é um treinador, que você é uma treinadora de tiro ao alvo. E você assistiu uma competição, você foi lá ver um campeonato de tiro ao alvo esportivo, e você viu os tiros do atleta 1 e os tiros do atleta 2. E agora eu te faço a seguinte pergunta. Se você é um treinador, se você fosse um treinador, uma treinadora, qual desses atletas você escolheria para treinar? Qual desses atletas você, como treinador, como treinadora, escolheria para treinar e levar essa pessoa a ser um campeão mundial de tiro ao alvo? Adriano, eu tô entendendo que esse aqui foi o campeão. Primeiro, eu não te passei as regras desse campeonato. Né? Talvez a regra tradicional é o quê? Ah, quem fizer o melhor tiro é o campeão. Mas eu não falei das regras. Eu não falei qual é a regra para essa competição. E não analisando agora quem ganhou ou quem não ganhou, e sim analisando aquele que seria melhor para você, treinador, treinadora, poder treinar. Quem será que é melhor? O atleta 1, teoricamente falando, né? Teoricamente é melhor para treinar o atleta 1 ou o atleta 2. Vamos ver então? A primeira coisa que pode passar na sua cabeça é o quê? Adri, já que não é para olhar só o melhor tiro, porque tem tiro bom, mas tem tiro muito ruim, aqui são tiros mais parecidos, então vou olhar o quê? A média, né? Se eu fizer a média da pontuação e a média da pontuação, pode ser que a média seja um bom valor. A primeira pergunta é, será? Será que a média é o melhor indicativo para ver aquele que é melhor para você treinar?
Mas vamos ver mesmo assim a média, quanto que vai dar. Olha só, eu vou pegar o atleta de número 1 com os tiros que ele deu e vamos calcular a média. Ou seja, pegar cada pontuação que fez, somar as 4 e dividir por 4. Média aritmética simples. Somando os 4 tiros, as 4 pontuações, dividindo por 4, vai dar uma média de 50. Se a gente pegar agora o atleta de número 2, com os tiros que ele deu, também com a pontuação 25, 50, 50 e 75. Somar tudo isso e dividir por 4, adivinha, vai dar 50 também. Adriano, os dois atletas têm a mesma média de pontuação. Conclusão, a média não só porque é igual, mas a média não é um parâmetro que vai te ajudar a decidir aquele que é melhor para treinar. Adriano, eu posso pensar o quê? Já que agora eu sei a média, será que a pontuação desses atletas variou muito ou variou pouco? E teoricamente pensando, aquele que variar menos é o que é mais fácil para você treinar. Faz sentido? Adriano, aquele que tem um desvio menor, aquele que desviou menos, que variou menos, é melhor para treinar. Se desviar muito, se tiver uma variação muito grande, talvez não é tão interessante para você treinar essa pessoa. Vamos ver então o desvio padrão de cada um desses atletas? Olha só, como seria o desvio padrão e já é um pouquinho de treino para quê? Como é que se calcula um desvio padrão? A média do atleta 1 está aqui. Para calcular o desvio padrão, nós vamos fazer o quê? Valor menos média ao quadrado. Somar tudo isso, dividir pela quantidade e tirar a raiz. Vamos lá então? A média é 50, as pontuações são 25, 25, 50 e 100. Um menos o outro eleva ao quadrado, mais um menos o outro eleva ao quadrado e assim por diante. Vamos lá então? Vem fazer continha junto comigo, vai lá. Começou então, já coloquei o 4, já é padrão. Primeira pontuação, 25, menos a média que é 50. 25 menos 50 ao quadrado. Se é um somatório, eu vou somar. A próxima pontuação 25 menos a média 50 ao quadrado e eu somei. Próxima pontuação 50 menos a média 50 ao quadrado e a próxima pontuação que é 100 menos a média 50 ao quadrado. Somando tudo isso, dividindo por 4 e tirando a raiz, nós teremos o quê? O desvio padrão do atleta 1, que nesse caso vai dar aproximadamente 27,95. Legal? Então 27,95 é aproximadamente o desvio padrão do atleta 1. Mesma coisa agora para o atleta 2. Calcular o quê? O desvio padrão dele. Então aqui as pontuações, a média dele e o procedimento é o mesmo, claro, com números diferentes agora. Bora lá então? Começamos. Primeiro valor 25 menos a média 50 ao quadrado. Próximo valor 50 menos a média 50. Isso também é ao quadrado e vamos somando, já que é um somatório. 50 menos 50 ao quadrado e 75 menos 50 ao quadrado. Fazendo essa conta agora, nós encontraremos aproximadamente 17,68 como sendo o desvio padrão do atleta 2. Resumo do que nós calculamos, tá? O atleta 1, ele tem média 50 e desvio padrão 27,95. Já o atleta 2, ele também tem média 50, mas um desvio padrão de 17,68. Agora que nós calculamos tudo, vamos lá, eu te pergunto, quem você treinaria? O atleta 1 ou o atleta 2? O atleta 2. Por que o atleta 2? Porque as suas pontuações, inclusive no alvo é perceptível isso, as suas pontuações, os seus tiros são mais regulares. Anote esta palavra. Eles são mais o quê? Regulares. São mais parecidos. Imagina você treinando esse atleta aqui. Você fala o quê? Ó, tem que baixar um pouquinho e vir um pouquinho para a direita. Esse aqui você fala, tem que baixar, tem que subir. Eita, é tudo confuso o negócio. Então aqui a pontuação é mais o quê? Regular. Agora sabe quem é que está dizendo que a pontuação é mais regular? Quem está dizendo isso é o desvio padrão dele. O desvio padrão deu um valor menor que do atleta 1. E quanto menor o desvio padrão, anote isso, tá? Isso é muito importante. Quanto menor o desvio padrão, maior a regularidade. Quanto menor o desvio padrão, maior a regularidade. Adriano, então quanto maior o desvio padrão, menor é a regularidade. Quanto maior o desvio padrão, mais irregular é a minha sequência. Quanto menor for o desvio padrão, quanto mais próximo de zero ele for, eu tenho mais regularidade, valores mais próximos da média. E aí tem prova de vestibular que cobra isso de você.
interpretar o desvio padrão, não necessariamente calcular. Ele vai te dar o cálculo, pronto. Basta você interpretar o desvio padrão, saber o que ele representa, o que ele significa, e aí você mata a questão.